Salmo 26, versículos 7 e 9. Ouvi, Senhor, a voz da minha súplica. Vós sois o meu refúgio. Não me abandoneis, meu Deus, meu Salvador. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Assim nós nos colocamos todos aos cuidados dele. Para viver bem a Santa Missa, façamos devotamente nosso ato penitencial.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Irmãos e irmãs, Adagmar Gomes, 7º dia do seu descanso eterno, nós rezamos com os familiares, pedimos ao Senhor que possa conformá-los, consolá-los e Adagmar o descanso eterno, aquele convite: vinde bendita, tomai posse do reino preparado para vós. Nós colocamos no altar do Senhor as suas intenções, rezamos alegremente com os aniversariantes, mas também com Hélio e a Vanessa, que estão fazendo aniversário do sacramento do matrimônio. Permitimos e pedimos ao Senhor que nos dê a graça que os enfermos participem conosco da Eucaristia que nós vamos receber. Estão aqui os nossos irmãos e irmãs que fizeram e vivem lá na catedral a sua fé em Jesus Cristo, estão com os catequistas, estão com elas, com eles, estão aqui porque participam da Santa Missa conosco, são os crismanos que vão passar o dia em convivência espiritual ali na capela de São Roque, depois também fará uma refeição aqui. Então, a eles as boas-vindas e também as nossas orações, para que eles aproveitem bem esse dia e seja edificante, não só para os filhos, mas como para a sua família, a preparação para receber a unção do Santo Crisma.
Deus misericordioso, fortaleza dos que esperam em vós, atendei propício às nossas súplicas, e como sem vós nada pode a fraqueza humana, concedei-nos sempre o auxílio da vossa graça, para que as nossas vontades e ações vos sejam agradáveis no cumprimento fiel dos vossos mandamentos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios, no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo, por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Muito mais agora, que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por Ele. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte do seu Filho. Quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. É por Ele que, já desde o tempo presente, recebemos a reconciliação. Palavras do Senhor. Graças a Deus. O reino do céu está perto.
Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Seu amor é fiel eternamente. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, os israelitas, partindo de Rafidim, chegaram ao deserto de Sinai, onde acamparam. Israel armou aí suas tendas, defronte da montanha. Moisés, então... Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo, por uma pessoa muito boa. Talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Muito mais agora, que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por Ele. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele pela morte do seu Filho. Quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. É por Ele que já desde o tempo presente recebemos a reconciliação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores
trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, Diácono Lucas, meus caros, amanhã nós teremos a Santa Missa, como de costume, aqui às 7 horas da noite, quando lembramos de glorificar a Deus pelos nossos queridos e amados que já nos antecederam na eternidade. Na quinta-feira é o 7º dia do Vardico. Então teremos a missa aqui também, às 7h30 da noite. Ele descansou em paz, foi sepultado ontem, um grande paroquiano que tivemos, benfeitor desta paróquia. Então celebramos o 7º dia na quinta, às 7h30 da noite, e na sexta nós temos o horário do costume, também às 7h30. Irmãos e irmãs, olha a beleza quando o livro do Êxodo escutaram ali aqueles que lá estavam. O Senhor os chamou e disse a eles: se vocês escutarem, se derem ouvidos à minha voz, certamente também guardarão a minha aliança. E eu farei em vocês a minha morada. Estarei convosco todos os dias. O que serão vocês para mim? Serão uma nação de sacerdotes, sacerdotisas. Por isso, nós ficamos agradecidos ao Senhor, porque Ele nos permite, pelo santo batismo, essa graça de dizer: em Cristo sois também sacerdotes. Então, esta dádiva de Deus que nós recebemos, que é o santo batismo, os irmãos estão aí, como estiveram os nossos na semana passada, foram crismados sexta-feira, para confirmar, para dizer publicamente aos outros: nós aceitamos não só Jesus, mas Ele e a sua palavra, e nós queremos anunciá-lo com o nosso modo de ser, com a nossa atitude, mas, se necessário, também com a nossa voz. Por que tudo isso, meus queridos?
O apóstolo Paulo lembrou à comunidade de Roma, quando nós éramos fragilizados, pecadores, fracos, o Senhor entregou a sua vida por nós. E nós, às vezes, até pensamos, homens e mulheres que somos, será que alguém entregaria a sua vida por um homem, por uma mulher, que não é justo? Será que nós entregaríamos a nossa vida por alguém que necessita ser resgatado, recuperado? O apóstolo lembrou, talvez por uma pessoa boa, por um bebezinho, por um idoso, talvez nós até entregaríamos a nossa vida, mas ele entregou a vida por todos nós. Aqui diz da grandiosidade da sua misericórdia, reconciliou-nos com o Pai, estamos salvos, e nele alcançamos a graça da eternidade. Meus irmãos, ficamos imaginando e pensando, depois do sermão da montanha, do sermão lá no monte, no sermão junto com aqueles que lá estavam, eles ficaram fascinados. Jesus não esqueceu de ninguém, lembrou até daqueles que estavam com lágrimas aos olhos e disse: você pode desabafar, pode colocar para fora a sua dor, o seu sofrimento, porque essa lágrima sua é a sua petição, é os seus pedidos a Deus. Ele vai enxugar a sua lágrima, não tenha vergonha disso. Disse aos humilhados, falou do seu ânimo para com os oprimidos, desanimados, mas depois ele começou a entrar na vida dos pecadores. E nós, no domingo passado, vimos ele chegando e convidando de forma diferente, porque sempre você é convidado pelo dono da casa para ir até a casa dele. Jesus faz diferente, convidou, porque embora ele tenha tantas coisas, ele não tinha nada, estava apodrecendo, ele não era um homem bom, mas ele podia ser bom, ele podia voltar a ser bom. Onde ele aprendeu essas artimanhas que não são boas? Mateus roubava os seus irmãos, tirava o trabalho digno das mãos dos pais e mães, das famílias, através dos impostos, que já eram altos, mas que ele cobrava um pouco a mais. Então, aos olhos dos outros todos, esse é um homem emporcalhado, porque ele suja o seu trabalho com a desonestidade nas suas mãos. Ele não tem compaixão de ninguém. Por causa desse vil e podre dinheiro, ele destrói a vida de tantas pessoas. Ele não era bem visto pelos outros. E é lá que Jesus vem. Então Jesus convida: eu quero habitar em você. Muito mais do que entrar na sua casa, eu quero ser parte da sua vida, Mateus. E ele entra na casa com Mateus. Nós vimos domingo passado. Por isso, meus irmãos, agora depois desse sermão, então Jesus olhou para lá, estavam cansados, fatigados, deprimidos. Ele disse: vocês estão perdidos, poderiam aproveitar melhor a sua vida. Vocês precisam de orientação, precisam de alguém para ajudá-los. Estão como ovelhas perdidos no pasto, à mercê dos perigos. E pediu a Deus: mandai mais pessoas, inspirai outros para nos ajudar.
E ele convidou então, porque nós que somos membros da Igreja de Cristo, os crismandos, como os nossos crismados que foram sexta-feira, com os irmãos que aqui estavam, eles disseram: nós estamos hoje com esta vela na mão, porque foi assim que o nosso pai, a nossa mãe, o nosso padrinho e madrinha, eles seguraram a vela para dizer: a luz de Cristo está a iluminá-los. E você, com esta luz iluminando, você tem o discernimento do Espírito. Jesus está com você. Então você é capaz de renunciar tudo que atrapalha a sua vida e ao mesmo tempo abraçar a sua fé em Cristo Jesus, pela sua fé. Abraçá-lo e deixar que o Espírito vá conduzindo a sua história e a sua vida. Então esses que Jesus escolheu, os 12, são os alicerces. Mas precisa tomar cuidado, porque mesmo um não sabe se é uma ganância, se é uma necessidade. O que aconteceu com Iscariotes? O que houve com ele? Por que ele de repente resolveu desfazer essa amizade que tinha com Jesus? Por que de repente passou a valer mais o preço do que uma vida? Ele sabia quanto que eram terríveis os que eram entregues como traidores, como usurpadores do divino, e ele vai entregar Jesus. Não é alguém estranho, é alguém que sentou à mesa com Jesus, é alguém que esteve com Jesus. O que houve com este homem? Por quê? O que aconteceu? Mas ele também foi chamado para dizer: Deus não reprovou ninguém, Jesus não colocou ninguém para fora, e convida homens de várias idades, pessoas que têm um pouco de dificuldade em entender as coisas, outros pavio muito curto, entre eles Pedro. Você sabe disso? Quando Jesus foi preso, Pedro tirou a espada e cortou a orelha de Malco, o assistente que ali estava do império. E Jesus disse: olha Pedro, por que isso? O que vai mudar isso tudo? Guarda a sua espada no mar, guarda. E até pede aos outros: deixe esses homens livres, podem ir. Podem ir. Vocês estão procurando um único homem, que sou eu. Eles não. Eles podem ir. Eles são livres. Então, meus irmãos, Jesus escolhe estes homens todos, que são as colunas da igreja do qual nós somos membros. O Senhor da igreja, claro, é Jesus, nosso Senhor e bom, querido pastor, o Redentor. Meus irmãos, terminamos. Você pode achar um pouco engraçado, mas até meio esquisito, quando Jesus diz: olha, não vá no caminho dos pagãos, nem entreis na cidade de samaritanos, porque os judeus não se davam com os samaritanos. A luta ainda continua. E por outro lado, não entreis aonde não aconteceu o anúncio, a escuta do Senhor. Não entreis. Você pode achar até meio engraçado isso, talvez, mas por que será que Jesus? Porque se a palavra veio para todos, não estão preparados ainda. Meus queridos, já passei por vários momentos assim, que às vezes a proposta, se veja bem, nós, para chegar aonde chegamos, 9 meses, 9 meses no útero da sua mãe, 9 meses. Quanto tempo você levou para firmar as suas pernas? Ainda com a ajuda da mãe, do pai, de quem estava próximo. Quanto tempo levou para falar as primeiras palavras que foram entendidas por todas, por todos? Então é um tempo que nós necessitamos da maturidade, da paciência de Deus para conosco, de ver fortes, precisos para o primeiro passo, sem vacilar, sem errar,
sem cair, ir adiante. Esses homens ainda não estão prontos. Por isso que Jesus diz: olha, vocês façam por aqui, aonde estão os seus conhecidos. Tem tantos necessitados perto de vocês, junto de vocês. Aqui, ali, diante dos seus olhos são eles. Depois, mais tarde, vocês irão. Por quê? Porque mais tarde o Espírito Santo será derramado em nós. Agora nós estamos prontos, não temos medo. E muitos deles entregam a vida por Jesus, entregam a vida pelo Evangelho. Nós conhecemos a vida dos santos, sabemos a sua entrega. Então você olha que às vezes nós temos também esta tentação. Quando nós somos enviados, nós pensamos assim: nós somos colocados na vida das pessoas para falar muito, para perguntar além do normal. Não é nada disso. É para você escutar mais. Aqueles aos quais vocês foram enviados, eles estão necessitados de falar. Eles precisam falar. Eles precisam dizer. Eles querem contar, querem tirar do ombro o peso, o fardo. Por isso Jesus disse: vinde a mim e eu vos aliviarei. Mas disse a eles: não se esqueça que perto de vocês tem muita pessoa que está precisando do remédio, estão doentes. Outros andam como mortos, desanimados, abatidos, mas eles estão longe, estão pertinho de você, na porta da sua casa. Outros estão como se tivessem sido tomados pelo demônio, tem umas línguas que nem nós entendemos na nossa convivência, falam coisas que não é da nossa realidade, vivem totalmente fora do mundo. Entre eles estão tão abestalhados que eles são individualistas demais, egoístas, pensam em si mesmo, não conseguem pensar em ninguém, parece que estão endemoniados. Essa gente vai conversar com eles, mas eles estão aí perto de vocês, os seus irmãos. Mas tem uma coisa: vocês receberam de graça. De graça deveis dar. Meus irmãos, isso nós aprendemos desde o útero materno, mas acabamos esquecendo. Pergunta aí para sua família: qual foi o dia que a sua mãe disse: agora, quando você crescer, quando você tiver 20 anos, você vai começar a pagar para mim tudo que eu fiz para você. Mas não esqueça que você tem que pagar os 9 meses que você esteve comigo no útero. Você vai ter que pagar o que você bebeu, o que você comeu. Você vai ter que pagar também o tempo que você não passou frio, não passou fome, esteve muito bem. E depois, os cuidados que teve a mãe, o pai, quantas noites sem dormir, você vai ter que pagar. Nunca você vai ouvir isso. Por quê, meus queridos? Porque essa graça de recebê-los é de Deus. Ele confiou a vocês os filhos certíssimos, nem mais e nem menos, segundo a sua capacidade de ajudá-los e inundá-los. E ele sabe que o que faltou da sua parte, ele vai completar. Por isso que ele é paciencioso. E nós achávamos assim: está demorando tanto. Não está. É a paciência de Deus para conosco. Que o Senhor nos dê essa graça, que vocês todos sintam-se cada vez mais convidados por Jesus nosso Senhor. E, finalmente, continue a rezar pelos irmãos, assim como pedi para vocês aquele dia, rezar pelos crismandos, que agora são crismados, e continue rezando por eles. Agora tem esses nossos irmãos aí que vão fazer essa convivência espiritual ali na capela, com os catequistas, com os irmãos todos, que irão ajudá-los, e de modo especial com Jesus nosso Senhor. Então rezem por eles também, porque eles necessitam muito da sua oração para ampará-los nesse caminho que é Jesus nosso Senhor. Louvado seja
nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos professar. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, meus caros irmãos e irmãs, com a família da Adagmar Gomes, nós glorificamos a Deus que acolheu a Adagmar há 7 dias da eternidade. Que eles sejam conformados, consolados e ela receba aquele convite belíssimo, vida bendita, tomai posse do reino preparado para vós. A esses todos que você lembrou pela caridade da nossa oração, e pelo amor que persiste convosco para com eles, estão em Deus, que eles estejam em paz. Aos nossos irmãos que estão necessitados de saúde, repartimos a Eucaristia, as orações, pedindo ao Senhor que possa visitá-los e abençoar os remédios que eles estão tomando. Aos aniversariantes, ao Hélio e à Vanessa, também a eles pedimos que o Senhor permita que participemos alegremente do seu aniversário e do sacramento do matrimônio. Senhor, na sua bondade infinita, concede-nos sempre o perdão. E pelos méritos de Jesus Cristo, seu Filho, que morreu por nós quando éramos ainda pecadores, peçamos com toda a confiança. Para que Deus confirme a Santa Igreja na fé, na esperança e na caridade, até a vinda gloriosa de Cristo Salvador, oremos. Ouve, Senhor, as nossas súplicas. Para que os homens saibam acolher os estrangeiros, os mais pobres e os excluídos, recebam em recompensa a vida eterna, oremos. Ouve, Senhor, as nossas súplicas. Para que os pais apreciem e respeitem a vocação própria dos seus filhos, e estes não desprezem os conselhos de seus pais. Oremos. Ouve, Senhor, as nossas súplicas. Para que todos os recém-batizados alcancem a maturidade da fé e vivam para Deus, que os chamou. Oremos. Ouve, Senhor, as nossas súplicas. Para que a misericórdia infinita de Deus Pai perdoe as nossas faltas de bondade e dê aos defuntos a companhia dos santos. Oremos. Ouve, Senhor, as nossas súplicas. Colocamos no altar do Senhor os nossos irmãos, os enfermos de doenças incuráveis, os que estão agonizando. Rezamos também por aqueles que perderam a fé, andam tristes. Rezamos pelos que caíram, que encontrem sempre uma mão caridosa e amiga para levantá-los. Rezamos por aqueles que, para salvar outros, se deixam matar. Senhor nosso Deus, que tivestes compaixão das multidões e lhes mandastes o vosso Filho muito amado, dai-nos a graça de ouvir a sua voz, para nos servirmos, adorarmos e bendicermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sim.
e a renovais pelo sacramento. Concedei, nós os pedimos, que nunca falte este auxílio ao nosso corpo e à nossa alma, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação darmos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Vós nos concedeis a cada momento o que mais nos convém e conduzis a vossa igreja por admiráveis e diversos caminhos. Vós não cessais de ajudá-la com a força do Espírito Santo, para que, sempre fiel ao vosso favor, jamais deixe de invocar-vos na tribulação, nem se esqueça de louvar-vos na alegria, por Cristo Senhor nosso. Por isso, associados aos coros dos anjos, nós nos louvamos com alegria, cantando a uma só vez. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós um povo, que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar este mistério. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós nos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oração da vossa igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança com os vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos, gloriosos mártires, o nosso querido e bom padroeiro São Roque, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, que caminha neste mundo, com o vosso servo, o Papa Leão, o nosso bispo Eduardo, com os bispos do mundo inteiro, presbíteros, diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vosso Pai de misericórdia todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa filha Adagmar Gomes, que chamastes deste mundo a vossa presença. Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição. No dia em que ele ressuscitar os mortos, tornando o nosso pobre corpo semelhante ao seu corpo ressuscitado. Acolhei com bondade no vosso reino os outros nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, quando enxugardes toda lágrima dos nossos olhos. Então, contemplando-vos como sois, seremos para sempre semelhantes a vós, e cantaremos sem cessar os nossos louvores. Por Cristo, Senhor nosso, por Ele, dai-se ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Isso mesmo, amém. Muito bem, assim seja. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus, nosso Senhor, iluminados pela sabedoria do Santo Evangelho, rezemos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra a sua morada. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digna de que entreis na morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo os guardem para a vida eterna. Amém.
Graças e louvores se dê a todo momento. Jesus, manso e humilde de coração. João, capítulo 17, versículo 11. Pai Santo, guarda no teu nome os que me deste, para que sejam em nós confirmados na unidade, diz o Senhor. Oremos. Fazei, Senhor, que a sagrada comunhão nos vossos mistérios, sinal da nossa união convosco, realize a unidade na vossa igreja, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Em seu favor, a intercessão de Nossa Senhora, Mãe de Jesus, do bem-aventurado São José, Santo Antônio, que celebramos ontem, do nosso querido e bom padroeiro São Roque, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Vamos descer a Divina Santa. Então, os crismandos, vamos chegar aqui perto da Nossa Senhora de Fátima. Pode vir aqui, sair do banco aqui, vamos chegar aqui no corredor. Vamos chegar aqui e vamos consagrar os crismandos, podem vir aqui. Vamos consagrar a nossa vida a Maria esta semana. Pedir também, pode chegar aqui, pode vir. Pode vir. Vamos pedir também a Santo Antônio que continue a cuidar das nossas famílias, mas de um modo muito especial que tenhamos a graça também dos cuidados da Santíssima Mãe, para os crismandos, para os catequistas, para aqueles que receberam e foram crismados, alguns estão conosco na Santa Missa, que eles também tenham diante dos olhos sempre essa proteção divina da Santíssima Mãe. Por isso vamos cantar a consagração, consagrando a nossa vida, a família, o que somos, a Senhora Mãe de Jesus. Concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Glorificai o Senhor com vossa vida e de paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Tenham vocês um domingo agradável, uma semana admirável. Bom domingo e um abraço para vocês todos.